Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai ver espectros de sinais arbitrários usando a função FFT, o Fast Fourier Transform. Vamos lá, vou criar um notebook aqui. Vamos começar do zero. Então, eu vou dar um nome aqui, Examples FFT. A gente está programando em Python aqui, a gente vai importar um NumPy, que é a biblioteca para processamento de arrays, né, matrizes e vetores, que deixa parecido com o MATLAB, e a gente vai importar também o Matplotlib, que é uma biblioteca para plotar gráficos, também muito parecida com o MATLAB. A gente pode dar nomes mais concisos aqui para as bibliotecas. NumPy NP. Vou dar um Ctrl Enter aqui e executar essa célula. Ele já vai fazer essas importações ali. Bom, eu vou definir um sinal arbitrário aqui. A gente está trabalhando sempre com sinais discretos no computador, né? Então a gente vai usar a transformada discreta de Fourier. A gente ainda não viu a transformada discreta de Fourier nas aulas, e nessa disciplina a gente nem vai abordar ela formalmente, mas a gente vai utilizar ela aqui porque ela é muito parecida com a transformada contínua. Vou criar um sinal arbitrário aqui. Primeiro eu tenho que criar um vetor de tempo, né? Eu vou definir uma frequência de amostragem, FS, Sampling Frequency. Eu vou colocar uma frequência de amostragem de... Vamos ver... 100 Hz. Então, o período de amostragem vai ser o inverso dela, 1 sobre Fs. Esse ponto aqui para deixar claro que eu estou fazendo com float, né, ponto flutuante. E agora eu vou criar um vetor de tempo. Vou estabelecer qual que é o tempo final aqui. Eu vou até o instante 10 segundos, de 0 a 10 segundos. Então, o meu vetor de tempo vai ser... Eu vou usar a função aRange do NumPy. E aí eu vou de 0 até o t final. E essa função me permite estabelecer o tamanho do passo, de quantos em quantos segundos eu vou em cada amostra. Então eu vou usar o TS ali, é o período de amostragem. E aí a gente exibe o T aqui para ver como é que ficou. Aqui, ó, é um vetorzão de tempo, né? A cada valor aqui incrementa 0,01 e ele vai até 1 antes do 10, né? No Python tem essa forma de indexação aqui. E agora eu vou usar esse vetor de tempo para criar o meu sinal. O meu sinal vai ser um cosseno janelado. Eu quero que, por exemplo, de 3 a 7 segundos seja um cosseno e fora desse intervalo seja 0. Vamos criar a função de janelamento aqui. Para isso eu vou precisar criar o degrau, né? Vou definir o degrau. O degrau de t. Ele vai retornar um vetor onde o tempo for maior ou igual a 0, vai retornar verdadeiro. No restante ele vai tornar falso. E aí eu já vou pedir para ele converter para float. Então ele vai retornar 1, onde t for maior ou igual a 0, e 0 nos outros instantes. E agora eu vou fazer o meu sinal X. Vamos testar esse degrau aí. Vamos fazer, por exemplo, o degrau de t-5. Seria o degrau começando em 5. E aí eu vou dar um tlt.plot.
Vou plotar aqui no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical o x. Tá aqui meu degrau começando em 5, ó. No eixo horizontal o tempo e no eixo vertical a amplitude ali do sinal. Parece que está certo o nosso degrau aqui. Se eu fizer o t menos 3, tá ali, ó, um degrau começando em 3. E o meu sinal vai até 10, né? Com amostragem de 0,01 segundo. Para eu fazer a janela que eu queria lá de 3, não lembro se era 3 a 5 ou 3 a 7, eu tenho que fazer... Vamos ver. Quem me diz aí como é que a gente faz uma janela usando degraus de 3 a 5 segundos? Para ver se tem alguém me ouvindo aí na sala. Seria U de t menos 3 menos U de t menos 5. Exatamente. O João Carlos falou no chat ali. Mas vocês podem abrir o microfone também. U de t menos 3 menos U de t menos 5, isso me dá uma janela, né? E aí aqui dentro eu vou criar um cosseno. Deixa eu ajustar o tamanho da figura aqui. Antes do plot eu vou fazer o seguinte. Figure, fig size, igual a largura 6, altura 2. Vai ficar uma figura mais bonitinha. Aí. Eu sempre gosto de usar grades. Grid. E é sempre bom colocar os labels, né? X-label. Tempo em segundos. plt.ylabel. Amplitude. Aí, agora está mais bonitinho o nosso gráfico. Dentro dessa janela eu quero um cosseno. Com que frequência? Não sei. Com 10 Hz, pode ser. Então eu vou aqui, ó, multiplicar isso aqui por cosseno. O NumPy, a gente chamou o NumPy de NP aqui, né? Tem a função cosseno. np.cosseno de t. Eu quero de 10 Hz, então tem que ser 10 vezes 2πt. 2 np.pi, a constante pi já está programada aqui no NumPy. Vamos ver, Ctrl Enter. Olha só, meu cosseno janelado. Vou diminuir um pouco a frequência. Não, tá bom assim, acho que vai ficar legal no espectro essa frequência aí. Esse é o sinal que cujo espectro eu vou observar ali. Beleza, nessa primeira célula a gente criou o sinal. Ao invés de continuar na mesma célula, por uma questão de organização, eu vou criar uma célula a mais aqui. Mas tanto faz. As variáveis que eu criei aqui, elas estão aqui no ambiente, ó. T final, TS, FS, T, X, e elas são acessíveis aqui na próxima célula. Opa, não quero ficar vendo. Aí. Agora eu vou importar aqui, podia ter importado aqui em cima, mas eu vou importar só aqui as funções que eu vou usar para fazer a transformada de Fourier. Eu vou usar do SciPy, from SciPy.fft, é um pacote de funções que fazem parte da biblioteca SciPy. Import. Eu quero a Fast Fourier Transform, a Inverse Fast Fourier Transform. Eu quero FFT Frac, a gente já vai ver para que serve. E eu quero também a FFT Shift. Vou importar essas 4 funções aí. Agora eu vou pegar o meu sinal aqui, X, e vou fazer a FFT do meu sinal. A Fast Fourier Transform, que é uma implementação, um algoritmo da transformada discreta de Fourier. É só fazer isso aqui, FFT,
X. Vou chamar de X maiúsculo aqui, a gente vai usar essa notação. Maiúsculo é domínio da frequência e minúsculo é domínio do tempo. E aí a gente vai plotar. Bom, isso aqui vai dar um sinal, um espectro, né? Ele é complexo. Vamos plotar o módulo aqui. Vamos copiar ali essa linha aqui, figure. Beleza, para fazer uma figura mais comportadinha. E eu vou dar um plot aqui no módulo do x. np.abs me dá o valor absoluto do x. Tem cara de espectro isso aqui, né? Vamos ver para que eu estou usando essas outras funções aqui. A FFT-FREC, ela vai me dar as frequências aqui para eu colocar no eixo horizontal. Aqui tá, eu não coloquei nada, né? Então tá, o valor aqui está em amostra, né? Tem 1000 amostras no meu sinal, está indo de 0 a 999. Eu posso colocar no eixo horizontal ali o retorno da função FFT-FREC. Então, vou colocar aqui F FFT-FREC. Eu não preciso passar o sinal X, eu digo só qual é o tamanho do sinal, porque aí, para todos os sinais daquele tamanho, vai ser sempre as mesmas frequências aqui. E aí eu vou colocar aqui o F. Beleza. Agora ele está indo de menos meio até meio. O que é esse menos meio até meio? Isso vai ficar claro quando a gente estudar amostragem. Tem uma aula lá que é sobre amostragem, né? Isso aqui é menos meio até meio da frequência de amostragem. A frequência de amostragem está aqui, né? 100. Então, eu vou fazer o seguinte. FFT-FREC vezes a frequência de amostragem. Assim eu já tenho esse valor aqui em Hertz. Tá ali. E uma coisa que aqui não, nesse caso não vai ficar clara a necessidade, mas a gente precisa usar o FFT Shift. Depois vamos ver se a gente faz um exemplo em que fica clara a necessidade do FFT Shift. Então, sempre que vocês quiserem ver o espectro de um sinal discreto, esse é o roteiro. Você pega o espectro, faz a FFT, faz o FFT Shift, as frequências vêm do FFT FREC, e ele leva como parâmetro o tamanho do sinal. Multiplica pela frequência de amostragem, isso aqui vai estar em Hertz. Então, vamos colocar aqui, ó. Frequência em Hertz. Vamos colocar aqui magnitude. Tá aqui no 10, né? 10 Hz. Era 10 Hz o meu cosseno? Era 10 Hz. Se eu fizer um cosseno de 20 Hz, o meu espectro vai estar centrado lá em 20, né? Então esse aqui é o espectro desse sinal aqui, o cosseno janelado. Esse sinal não está na tabela de transformados lá, né? Foi um sinal que eu inventei agora. O que eu poderia fazer aqui? Deixar essa janela mais curta. Se eu deixar ela mais curta, eu vou aumentar a largura desses picos aqui. Vamos deixar ela, ao invés de 3 a 5, vamos de 3 a 3,5. Aqui.
vou aumentar a largura desse. Olha só, ficou um espectro diferentinho aqui. plt.grid. Tá aí, tá legal. Agora, a gente pode testar espectros de sinais cujas transformadas a gente viu na aula. Ah, outra coisa que é interessante é fazer aqui o espectro de fase também, né? Vou criar mais uma figura aqui e vou plotar a fase. Então, ao invés de plotar o valor absoluto do x maiúsculo, eu vou plotar a fase. A função np.angle me retorna a fase. Frequência, e aqui vai ser phase. Olha ali, a fase costuma ser um negócio super bagunçado. Para a fase ser zero, o sinal tem que ser simétrico. E para o sinal ser simétrico, ele tem que ser simétrico aqui em torno do zero. Vamos tentar fazer um sinal simétrico aqui. Ao invés desse x aqui, eu vou fazer o seguinte. PL x igual a np pontos zeros no mesmo formato do t, com a mesma dimensão do t. Aí eu vou colocar 1 nas 10 primeiras amostras do x e nas 10 últimas amostras do x. Isso aqui, essa notação funciona? Deixa eu ver. Funciona. Aqui eu criei um sinal simétrico em zero. São particularidades da transformada discreta de Fourier aqui. Ela considera que o sinal é periódico. Então, isso aqui seria um retângulo centrado em zero. Aí eu vou conseguir um sinal com espectro efetivamente zero. Não deu zero, deu quase zero. Vou colocar só na primeira amostra aqui, só isso, impulso unitário, aqui. Agora o espectro vai ter que ter zero. Aí. Ficou todo mundo 1 aqui. Tá aí um exemplo já de espectro que está tabelado, né? A transformada de Fourier do impulso unitário, e aqui nos sinais discretos o impulso unitário não tende para infinito, ele tem valor unitário, na primeira amostra e zero nas outras. O espectro de magnitude é unitário, ele é 1 para todas as frequências, né? Que outros espectros a gente viu lá? Que outros pares de transformadas de Fourier a gente viu na aula? Aí alguém vai ter que abrir o microfone e me dizer. Professor, pode ser o do Sync lá? Pode ser do Sync. Existe uma implementação pronta do Sync aqui no NumPy. Vamos fazer o Sync. O X vai ser np.sync. Vamos ver a documentação do Sync do NumPy aqui. Tem uma particularidade que é importante a gente ver.
NumPy sync. Ele não é o seno de x sobre x. Ele é o seno de πx sobre πx. E chamam também de sync normalizado. Olha só. Note the normalization factor of pi used in the definition. This is the most commonly used definition in signal processing. É verdade, é mais comum essa definição. Use sync, aí divide por pi, to obtain the non-normalized sync function. É essa aqui que a gente, essa definição que a gente está usando aqui na disciplina, né? Seno de x sobre x. Mas tá bom, vamos usar o sync deles aqui. Eu quero o sync com frequência do seno, vamos ver, pode ser 10 Hz. Então, vai ser 10, aí já tem o π lá, né? Só tenho que multiplicar por 2. O que houve aqui? Ah, tá, vezes t, né? Tá ali. Vejam que ele não aparece a parte negativa aqui do tempo, né? Porque o meu vetor de tempo é puramente positivo. Então, aqui está um sync truncado. Eu posso deslocar esse sync para a direita ali, fazer onde aparece o t, eu vou colocar um t-4. Aí eu vou centrar o sync aqui em 4. t-4. Aí, ó. Desloquei o meu sync para a direita. 10 Hz está muito? Vamos colocar 5 Hz. Aqui já dá para ver melhor o formato do sync. Sempre vai ser um sync truncado aqui, quando a gente usa a transformada discreta de Fourier, porque ela opera sobre sinais discretos e limitados no tempo, né? Então tem quantidade finita de amostras. Vamos ver a transformada dele. Vai ser um retângulo, e aí a fase vai estar bagunçada, né? Porque eu desloquei ele para a direita aqui. Então a magnitude, quando a gente desloca um sinal, a magnitude não muda, mas a fase muda. Ó, um retângulo. Por que tem essas imperfeições aqui? O fenômeno de Gibbs, né? E aqui está arredondado. Exatamente porque o sync está truncado. E olha o gráfico da fase aqui. Então, onde a magnitude é 0, deu 0, e aqui fica um deslocamento linear, né? O que mais? Então, sync é retângulo. Retângulo no domínio do tempo é sync na frequência, né? Então, se a gente fizer um retângulo aqui, vou fazer um retângulo ao invés do sync. É só eu fazer assim, ó. Ah, eu já tenho ali o U, né? Dá para usar isso aqui, ó, um retângulo de 3 a 5. Eu só tiro aquele cosseno. Vou comentar aqui. Cosseno. Retângulo de 3 a 5. Esse cara aqui. O espectro dele é um sync. Eu posso plotar aqui a parte real do sync, ao invés da magnitude. Ah, não, mas se eu plotar a parte real não vai ficar legal. O resultado não vai ficar legal. Aqui eu preciso de magnitude e fase. Se eu alargar o retângulo aqui, eu vou estreitar o sync, né? Porque, vamos ver aqui, compartilhar esta guia. Vamos abrir a tabela aqui de transformadas de Fourier. A gente vai abrir da contínua mesmo, que é o que está na ementa da disciplina aqui. É só pegar do banco de provas aqui, pegar uma prova 2, vou pegar uma antiga aqui. Então, retângulo no domínio da frequência, sync no domínio do tempo, sync no domínio da frequência. E aí, quanto maior a largura tal aqui, maior a frequência
do sync, né? Maior a taxa de variação dele lá no domínio da frequência. Quanto maior a largura, maior a taxa de variação dele no domínio da frequência. Então, se eu alargar ele tem que, no domínio da frequência, se mover mais rápido. Então, ele estreita no domínio da frequência, né? Vamos voltar aqui, compartilhar esta guia. Então, se eu colocar uma largura maior aqui, ao invés de 3 a 3,5, eu vou colocar 3 a 5, igual estava antes. Alarguei o pulso no domínio do tempo, ele vai ficar mais estreito, mais compacto no domínio da frequência. Ali, ó, mais compacto. Se eu colocar um pulso super estreito no domínio do tempo, vamos colocar de 3 a 3,1. Super estreito, eu vou ter um sync super largo. É bem mais fácil de visualizar aqui.